Olá, meu nome é Julian Brits, eu sou astrólogo e neste episódio irei abordar os movimentos astrológicos mais importantes desta primeira semana do mês de julho e os seus efeitos no seu dia a dia. Vamos lá. Pontos importantes: a gente está com Mercúrio ainda retrógrado, ele vai seguir quase o mês inteiro retrógrado, então é extremamente importante que você fique atenta com contratos, pode rolar falha de comunicação, então se você quer alguma coisa, faz algum pedido para alguém, é muito importante que você seja minuciosa no seu pedido. Se for assinar algum contrato, fique atenta se o contrato está da forma que você gostaria, talvez uma releitura dela vale a pena com toda certeza, porque o Mercúrio retrógrado pode trazer pra gente algumas falhas de comunicações, a não ser que você tenha nascido em Mercúrio retrógrado. Eu nasci em Mercúrio retrógrado, eu sempre fico de olho mesmo assim, porque eu já testei algumas vezes, tem coisas que funcionam, tem coisas que não. Eu já testei, por exemplo, comprar aparelho eletrônico em Mercúrio retrógrado e não deu bom, tá bom? Então, se você tem Mercúrio retrógrado no mapa, eu tenho a sensação de que a gente fica levemente isento de algumas coisas, mas não de tudo. Então tem que ficar de olho mesmo assim. E cuidado para não ser mal interpretada ou interpretado, principalmente até dia 26 de julho, tá bom? E Júpiter entrou em Leão, né? Isso aconteceu dia 30 de junho, mas ele fica um ano, fica até 2027, né? E uma das grandes notícias do ano, e não só de julho, é que Júpiter entra no signo de Leão. Isso aconteceu 30 de junho, e a gente tem essa passagem de Júpiter por Leão por um ano inteiro, até o ano que vem. Portanto, eu vou te dar umas dicas de acordo com o seu ascendente. Eu sempre faço isso lá no Instagram, as pessoas adoram, né? Todo mundo comenta o ascendente, eu dou uma pequena dica. Então aqui eu fiz algumas anotações. Quem tem ascendente em Áries vai ter Júpiter transitando pela casa 5. Mas desculpa, antes de falar essa parte, de acordo com o seu ascendente, eu vou te dar uma dica, então se prepara que essa dica vem já já. Porque antes eu preciso falar pra você de Júpiter. Você pode estar chegando aqui de paraquedas e não sabendo quem é Júpiter, né? Na astrologia, Júpiter é um planeta conhecido como benéfico, o grande benéfico, inclusive. Então ele traz muitas boas possibilidades para nossa vida e por onde ele anda. Como é um trânsito um pouco mais lento, ele fica um ano em cada signo. A casa onde você tiver o signo de Leão, que é por onde ele vai passar por um ano, muito provavelmente você vai passar por uma expansão, por um período de crescimento. Eu acho que os signos que mais irão sentir esse trânsito serão signos fixos. São eles Leão, propriamente dito, Aquário, que é o signo oposto, Touro e Escorpião. Esses signos eles vão sentir uma certa tensão jupiteriana. Então, para onde eu quero expandir? E para expandir, a gente precisa organizar. Então, eu acho que podemos aproveitar muito bem o mês de julho para entender o que tenho que ordenar nessa área que Júpiter vai passar, para que assim a expansão aconteça. Porque eu acho que sem ordem, o crescimento não acontece. Ou um crescimento que acontece sem ordem, ela não se perpetua. Então, agora sim, vamos lá. As dicas de acordo com o seu ascendente. Quem tem ascendente no signo de Áries vai ter Júpiter passando pela casa 5. Casa 5 é a casa da criatividade, da fertilidade, é uma casa que fala de como você aproveita a vida e também de filhos. Fala também de amantes e ficantes, tá? Então, se você tem ascendente em Áries e você tá num momento ou algum tempo querendo ter filhos, né, gerir ou até mesmo adotar, é um bom momento para organizar tudo isso por aí, viu? E se você tem ascendente em Áries e você não quer engravidar de maneira alguma neste momento de vida, ou você é um homem, né, mas você pode estar em uma relação onde você tem alguém que possa engravidar, é momento de ficar atento sim, porque a fertilidade, ela fica boa, viu? O Júpiter já é um planeta fértil, digamos assim, então ele passando pela casa 5, ele pode dar esses cutuques ali, trazer uma gravidez, então tem que ficar de olho nesse ponto. Tá bom, eu tenho ascendente em Áries, não quero engravidar, nada disso, eu só quero crescer na vida, fazer minhas coisas acontecer. É um ano de aproveitar a vida. Se você está solteira, ficar com a galera, conhecer as pessoas, entrar num aplicativo ali de relacionamentos, por exemplo, pode ser muito bom, porque você pode conhecer um grande amor, por que não, né? Júpiter em Leão, se você aprendeu direitinho a se amar, porque Leão tem a ver com o seu umbigo, né? Então, e o seu peito. Então, se você está se amando, você está bem com você mesma, muito provavelmente o amor chegue aí, viu? Então, tem que ficar de olho ali e aproveitar esse período. Ascendente em Touro vai ter Júpiter passando pela casa número 4, que é a casa que tem a ver com a família, com o lar, né? Com movimentações, até mesmo mudança pode acontecer nesse período, viu? Mudar de casa, comprar ou vender casa, perfeito para esse período. Pode ser um período de sorte também para sua mãe, ou uma pessoa que tem essa figura de mãe para você. Quem tem ascendente no signo de Gêmeos vai ter Júpiter passando pela casa número 3. Estudar alguma coisa? Pode ser. Faculdade nova? Acho que não, porque casa 3 não tem a ver com faculdade, mas tem a ver com pequenos estudos. Então, talvez fazer um curso online de algo que você queira aprofundar lá na frente. Júpiter sugere a facilidade de aprender nesse período, mas também você pode ter uma sede de aprender tudo ao mesmo tempo, ou achar que você tá perdendo tempo e tem muita coisa acontecendo e você não consegue absorver tudo. Isso não é mentira, mas
você vai ter que organizar os seus desejos de aprendizado, comunicação, a forma que você se comunica na vida, para conseguir aproveitar bem esses trânsitos. Pequenas viagens podem acontecer nesse período, viu? E grandes viagens você pode organizar. Quem tem ascendente no signo de Câncer, olha, muito provavelmente você passou por um ano ali, né? Júpiter passou pela sua casa 1, então provavelmente você tá aqui pensando em como expandir ou conseguindo se colocar bem, provavelmente foi um ano de sorte. Não para todos, porque depende muito dos aspectos, mas quem tem ascendente em Câncer tá ali recém-cutucado por Júpiter. E agora Júpiter vai pra casa 2, a casa do seu dinheiro, ganhos e gastos, né? A casa 2 é uma casa de talentos também, né? Júpiter passando por lá é uma descoberta de talentos, eu acho que é muito provável. E se você estruturou as suas coisinhas ali de ganhos financeiros, você pode ter um ano com uma colheita financeira boa, tá bom? Então aproveite esse período. Ascendente em Leão. Ascendente em Leão vai passar pelo seu ascendente. Ascendente é a casa 1, tá, gente? São 12 casas. Ascendente é a casa 1. Quando Júpiter passa pelo ascendente, ele traz a necessidade de encontrar uma motivação para crescer. Porque crescer somente porque sim, às vezes não se mantém por muito tempo. Degringola rápido. Mas quando você tem um propósito maior, e isso é muito ligado a você. Não é aquele propósito, tem que ter propósito em tudo. Às vezes não, às vezes o propósito é mais prático mesmo e de sobrevivência. No caso de Júpiter passando pela sua casa 1, você poderia muito bem aproveitar para entender o que te motiva na vida, o que te movimenta. Que elo é esse que te faz querer ir atrás de algo maior? Você não sabe o que é esse maior, mas você quer. Então essa é a sua tarefa este ano, achar aquilo que te movimenta a viver na vida. É bom, achei interessante. Quem tem ascendente em Virgem, passa Júpiter pela casa 12, então ascendente em Virgem, às vezes vocês são mais céticas, né? Vocês acreditam menos, vocês estão aqui ouvindo esse episódio falando, não sei, será? Quem é esse cara? E astrologia? Será que existe? Onde tem provas, né? Ascendente em Virgem adora enumerar as coisas, eu acho muito incrível isso, a gente tem que ser cético, tem muita gente falando muita coisa, a gente tem que confiar um pouco no que a gente sente também, mas você vai ter Júpiter passando pela sua casa 12 e uma reconexão com a fé e com o seu inconsciente, então pra já entrar pra fazer uma terapia, acho que é muito válido, porque Júpiter vai expandir partes suas que estão ocultas dentro de você. Você vai se reconhecer nesse período todo ali de autodescoberta, mas se você for auxiliado por ferramentas que te ajudem a se enxergar de maneira mais gentil, eu acho extremamente válido. Então, fazer sua leitura de mapa também pode ser muito bom, por que não, né? Ascendente no signo de Libra, vai passar pela casa 11. Olha, pode vir uma sociedade, pode abrir negócio com pessoas amigas, pode acontecer, até mesmo com pessoa que você se relaciona. Também pode ser um ano legal para suas finanças, se você vem construindo uma carreira que está se solidificando ali, pode ser um ano de colheita também para questões de carreira. No mais, aproveitar com pessoas amigas, viu? Talvez marcar uma viagem com pessoas que você gosta, pode ser bem interessante. E também, né, ascendente em Libra adora socializar, então entrar em novos grupos sociais pode ser bem legal. Faça cursos, faz curso de cerâmica, faz curso de café especial, faz pequenos cursos de várias coisas este ano que vai ser incrível. Você com certeza vai conhecer novas pessoas maravilhosas que terão um impacto positivo na sua vida. Então, aproveite esse período também. Ascendente em Escorpião vai estar com Júpiter na casa 10, então é um período de expansão da imagem de vocês. Então é muito bom para lançamento de coisas, né? O ano inteiro? Não é. Depende muito do seu mapa. Vocês sabem que isso aqui, gente, é uma previsão assim extremamente superficial, mesmo que eu esteja aprofundando bastante, ainda assim é superficial. Então, se você quer fazer algum grande lançamento, quer se jogar de alguma forma em algum setor ali da vida, é importante que você mande fazer uma análise. Aí você me chama, a gente faz a sua leitura, verifica tudo isso direitinho. Inclusive, aproveitando, é importante vocês saberem que eu tenho uma assinatura de previsão mensal detalhadíssima com o seu mapa astral. E este panorama, né, faz parte dessa assinatura, inclusive. Ele era disponível somente para os assinantes. Para mim, as assinantes, porque... eu ia falar que são todas mulheres, mas tem um homem, que é marido de uma das assinantes. Acontece. E aí, essa assinatura, ela é super completa, feito a detalhe em cima do seu mapa, e eu mando para você uma previsão semana a semana, de acordo com a fase lunar e com os trânsitos. Se você quiser saber mais, mande um oi para mim, que aí eu te conto mais sobre isso. Então, quem tem ascendente em Escorpião pode se dar muito bem nas questões de carreira, viu? Ascendente em Sagitário, viajar, se movimentar, né? Porque tem Leão na casa 9. É um bom momento para viajar, viu? É um bom momento para ir longe. Se
se você tem casa nova em Leão, muito provavelmente você gosta de ir para lugares bonitos, né? Lugares com muita história, então você pode ir para lugares históricos, né? A Europa tem muita história, Sudamérica também tem muita história, né? Se você vai para os Andes, né? Para esses lugares assim, mais com história mais antiga, né? México, eu acho que tem muita história antiga também, você pode gostar bem, viu? Então, se você puder fazer alguma viagem para algum canto do mundo que tenha muita história, pode ser ótimo. Aí você pode falar pra mim, nossa, financeiramente não dá pra eu sair do Brasil neste ano inteiro. Tá bom, então assiste documentários. Qualquer consumo que você consiga fazer do exterior, da onde você nasceu, vai ser muito bom. Ascendente em Capricórnio. E aqui temos que dar uma atençãozinha, porque Júpiter vai passar pela sua casa 8. O que é casa 8? Casa 8 é a casa das crises. Ah, mas pode ser boa, porque tem gente que fala, é a casa das transformações, toda transformação te leva para um lugar melhor, te eleva enquanto ser humano. Gente, pode ser, mas assim, é um trânsito que vai trazer à tona algumas coisas que te causam uma certa crise. Isso é bom? Não é bom, é chato. Mas você é capaz de passar por isso? Com toda certeza, né? Porque Júpiter, ele é um planeta benéfico, ou seja, ele pode trazer as questões para você observar, mas ele ainda pode ser positivo. Então, eu acho que pode ser um ano de enxergar o seu poder, a forma que você lida com as crises e como você dá essas reviravoltas nos acontecimentos, nos imprevistos, sabe? Então, pode ser muito bom? Com certeza, mas acho que a gente não precisa romantizar e a gente pode olhar as coisas tal qual elas são e a natureza que elas têm e aproveitar desse jeito da melhor maneira possível. Então, sem romantizar, mas com certeza, de novo, fazer uma terapia. Igual também para quem passa Júpiter pela casa 12, né? Vai vir coisas à tona que você desconhecia de você mesma. Já para quem tem ascendente em Capricórnio, a casa 8 às vezes pode ser traição. Traição de quem você ama, não justamente, não é traição emocional. Acho que a gente pode ser traído de várias maneiras, tá? Então, pode ter essas questões também. De novo, depende muito dos aspectos, não é para você ficar já na noia com medo, porque as coisas acontecem exatamente no momento que elas têm que acontecer e da maneira que elas têm que acontecer. Então, acho que a gente primeiramente tem que confiar na vida e confiar em você mesma. Com isso, vai dar certo. Ascendente no signo de Aquário vai ter Júpiter passando pela casa 7, ou seja, vai casar? Pode casar. É um bom momento para casamento. Achar o amor da vida também pode ser. Se você não casa, né, você encontra alguém, ama, daqui a 6 meses já vai morar junto, Júpiter passa ainda pela casa 7 e você já entablou relacionamento emocional profundo. O que mais pode ser bom para quem tem ascendente em Aquário? Sociedades. Porque casa 7 tem a ver com casamento, né, emocional, mas também tem casamento de negócios, né? Uma sociedade é um casamento, é um tipo de casamento, então esse tipo também pode acontecer. E finalmente, quem tem ascendente em Peixes. Gente, este panorama, claro, né, ele vai estar um pouco mais longo, porque eu fiz esse resumão aqui de Júpiter nas casas para vocês, porque eu acho que é extremamente importante. Os próximos, eles vão ser mais curtinhos e pontuais, de acordo com os aspectos da semana. Inclusive, para nossa sorte, a gente não tem tantos aspectos essa semana 1 de julho, então já aproveitei para engatar esta previsão aqui incrível para vocês. Quem tem ascendente em Peixes, eu tenho ascendente em Peixes, vai passar pela casa 6. Casa 6 tem a ver com o quê? Trabalho. Casa 6 tem a ver com trabalho. Não é aquele trabalho gostosinho de, eu vou sentar e viver meu sonho. É aquele trabalho de tenho que acordar cedo e fazer minhas coisas. É uma tarefa, sabe? Então tudo que você considera tarefa, meio que obrigatório mesmo, é isso, casa 6. E aí Júpiter tão bonzinho, ele passa por lá. O que ele vai fazer? Ele diz que se você organiza, você pode também crescer nessa parte da vida. Tá, então vou ter mais trabalho, vai ser mais difícil a minha rotina? Não justamente, mas se você organizar, casa 6, né? Ordena a sua rotina, passa a ter uma rotina mais responsável com o seu corpo físico e a sua saúde, que a casa 6 também fala, né, de doenças que podem vir a partir da sua rotina. Toda rotina pode dar doenças, tá, gente? Mas Júpiter passando por lá, isso pode ficar evidenciado para você cuidar, curar, e quando Júpiter sair dessa casa, lá para 2027, junho, né, você tem uma vida mais ordenada, mais saudável. Então, ir pra academia, fazer check-up, tudo isso é fantástico neste período, tá? Aproveita, porque com certeza, se você ordena, você cresce. Então, atento para essa área e aproveite esse período. Bom, para encerrarmos o episódio de hoje, eu acho que tem muito a ver com revisão para expandir, né? Então eu coloquei aqui como tema central, revisar antes de expandir. E eu falei, tá bom, então já que a gente vai expandir uma área da vida, a área de Leão, eu vou começar fazendo essa previsão para eles. E elas, né? Porque agora que você sabe em que área Júpiter vai passar, antes de
fazer já uma organização para crescer nessa área mencionada, é muito importante que você ordene essa área. E isso é para todos, tá? Independente do seu ascendente, independente do que eu falei. Se a gente não ordena, a gente não cresce. Então comece organizando suas finanças, suas relações, suas amizades, a família, a casa, o lar, tudo. Tudo isso pode ser ordenado, porque se estiver de forma organizadinha, eu acho muito mais potente a passagem de Júpiter e o aproveitamento dessa passagem, que acontece, atenta, a cada 12 anos. Não pode desaproveitar. Bom, no dia 6 aconteceu uma quadratura de Sol e Saturno. Sol é a identidade, Saturno é o não. Então qualquer não que você receber nessa primeira semaninha, respira, tá tudo bem, né? Nada grave, né? Às vezes pode ser algumas questões um pouco mais graves. Às vezes a gente se ilude com um sim, às vezes o sim até vem. Por que pode vir e depois ir embora? Porque Mercúrio está retrógrado, então falhas de comunicações acontecem. Quebre de ilusões? Também. Então confia em você e na vida e vai. E assim a gente encerra esta primeira semana, a gente se vê na previsão da semana 2. Se você não é inscrita ou não me segue, aproveite e faça isso, que sempre tem vídeos curtos e rápidos nas minhas redes sociais ali, fazendo previsões do céu do dia para vocês. Até!